Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro, né? Em que a gente vai falar da alma e sua emancipação. É uma alegria muito grande a gente estar reunido, né? E, mais uma vez, o Adilson e a Tati, né, que são do Instituto Espírita Paulo de Tarso, né, lá em Aracaju, e que vem trazer para a gente mais esclarecimentos, né? O Adilson estava comentando ainda há pouco que a pandemia auxiliou bastante em conhecimento de novas oportunidades de auxílio, né? Então, assim, a gente vem aqui nesse encontro dar uma atualizada nas informações a respeito de emancipação da alma. Adilson Mota é magnetizador espírita há 22 anos, estudioso dos fenômenos de emancipação da alma, editor do jornal Vórtice, escritor. Ele também lançou recentemente o livro Ânima, os fenômenos da emancipação da alma. Mas como ele prefere ser reconhecido, é simplesmente que ele é um espírita, né? Dessa forma que ele gosta de ser conhecido, né? Nós somos, né, do Núcleo de Estudos Espíritas Maria de Nazaré, aqui em Curitiba, e que estamos trilhando esse caminho aí, não só da atualização e sempre reciclando o entendimento sobre emancipação da alma, que é um assunto que tão carente, né, no movimento espírita, de pessoas que possam explicar com mais profundidade, porque executam essas funções, né, como o nosso amigo Adilson Mota e as pessoas do grupo ao qual ele pertence, como também as questões do magnetismo, né? Então, assim, como outro dia o Paulo Figueiredo falou, né, num dos seus estudos que ele transmitiu pela TV Mundo Maior, Kardec disse que espiritismo e magnetismo são ciências irmãs, são ciências gêmeas, né? Então, algo mais ou menos assim, que uma completa a outra, né? Então, a gente aqui, antes de passar a palavra para o Adilson, já com as apresentações, nós vamos iniciar com a nossa prece, né? Então, elevando o pensamento a Deus e a Jesus, aos amigos espirituais, os nossos mentores, nesse encontro dessa noite, possamos, com as informações que serão compartilhadas, realizar o entendimento e, dentro de processo de colaboração, quando recebemos as informações, realizamos o entendimento, que a gente possa atuar de maneira benévola em nosso benefício e em benefício do próximo. Que essa colaboração possa se estender da mesma forma que Jesus fez quando passou os seus conhecimentos aos discípulos e esses transmitiram a toda a comunidade. Que o Senhor abençoe nossas intenções e que a gente possa, com muito respeito, dar seguimento a mais um processo de entendimento das ciências da alma. Que assim seja. Adilson, agora é com você. Ok, meu amigo, muito obrigado. Já agradecendo desde já pelo convite que me fez. É sempre um prazer estar falando para vocês aí de Curitiba, cidade que eu já tive aí algumas vezes, nesse clima aí bastante agradável que a cidade tem, um pessoal bastante generoso, bastante acolhedor, bastante afetividade e que gosta de aprender, gosta de estudar. E isso realmente é muito bom, é muito válido, né? Então, vamos falar sobre a alma e a sua emancipação. Como o Fausto disse, eu estudo esse assunto, me dedico a ele desde 2009.
quando descobri uma jovem que era sonâmbula na nossa instituição, e começamos, então, a trabalhar, a fazer algumas experiências com o sonambulismo dela, né? E assim nós fomos tomando gosto e aprendendo um pouco mais através dessas experiências, buscando as leituras que fossem possíveis e aprendendo, desenvolvendo através da teoria e da prática, né? Tivemos a oportunidade de experimentar com outras sonâmbulas também ao longo dos anos e entrar em contato com pessoas de várias partes do Brasil, através de seminários, de palestras, na época em que era muito tranquilo se fazer eventos presenciais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a alma e sua emancipação. Primeiro, vamos ver o que é a alma. No Livro dos Espíritos, questão 134, Kardec perguntou o que é a alma. E os espíritos responderam, é um espírito encarnado. E o que era a alma antes de se unir ao corpo? Era um espírito. Então, quer dizer, apesar de alma e espírito serem o mesmo ser, mas eles tomam nomes diferentes, Kardec, os espíritos dão nomes diferentes de acordo com a situação em que este ser se encontra. Então, quando ele está na erraticidade no mundo espiritual, ele é um espírito, que é a essência, o princípio inteligente, individualizado e revestido pelo seu corpo espiritual, ou perispírito. E quando esse espírito está encarnado, unido a um corpo físico, ele toma o nome de alma. Então, a alma é o espírito encarnado e espírito quando ele está desencarnado. Então, a alma é o espírito encarnado, que é o ser que tem condições de emancipar-se, né? Daí provém a emancipação da alma, que é a emancipação do espírito quando ele se encontra preso a um corpo físico. E é interessante essa questão número 400 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se a alma ou o espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal. Quer dizer, a alma gosta, se sente feliz quando está ligada a um corpo físico, quando está encarnado? E a resposta é como se perguntasse se o encarcerado agrada o cárcere, ou seja, não. A alma não permanece de bom grado unida a um corpo físico, no meio material. É o mesmo que alguém que está encarcerado, que está preso em um cárcere, em uma prisão. O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Então, a alma, ela aspira constantemente a se libertar do corpo físico. Ela não gosta, porque ela se sente numa prisão. Então, isso nos leva, então, a imaginar que encarnar é muito mais doloroso, muito mais difícil do que desencarnar. Apesar da gente ter tanto medo da morte, a gente não querer desencarnar, na verdade, desencarnar é muito mais fácil, muito menos doloroso do que encarnar, do que vir para o corpo físico. Porque quando a alma, quando o espírito desencarna, ele está indo em direção à liberdade. Quando ele encarna, ele está vindo em direção à prisão que o corpo físico representa, devido à sua grosseria, à sua materialidade. Então, essa aspiração a essa liberdade, ela é natural, ela é inata no ser humano, no espírito. A alma, ela naturalmente, ela aspira à liberdade. O sentimento de liberdade, ele é natural. Mas o medo da morte não é natural. O medo da morte, ele é moldado pela nossa cultura. Ele é cultural. E nós, espíritas, ainda temos tanto medo da morte, porque, em realidade, ainda não temos tanta certeza de que a vida continua. Quando nós realmente tivermos certeza de que a vida continua, nós não teremos mais medo da morte, porque teremos a compreensão de que estamos indo em direção à liberdade. Mas, por enquanto, ainda não temos assim tanta convicção de que a vida continua após o túmulo. Daí vem o medo, que é o medo do nada, na verdade. É o medo de que tudo se acabe. É o medo de que todo o esforço que tivemos na nossa existência, tudo que nós cultivamos, tudo que nós desenvolvemos ao longo da existência, simplesmente termina em nada. Daí o medo que ainda temos de morrer.
A emancipação da alma representa a liberdade do espírito, a sua independência. E ela se manifesta através de alguns fenômenos que Allan Kardec estudou no capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, que são esses aí que estão relatados. O sono e os sonhos é um fenômeno de emancipação da alma, que é quando a gente dorme, a alma se liberta do corpo físico. Essa liberdade, essa independência dos fenômenos de emancipação são sempre parciais e temporários, porque a alma sempre vai voltar de novo ao corpo físico. Então, ela se liberta temporariamente e parcialmente, porque o desligamento completo só se dá por ocasião da morte. Então, a emancipação é uma liberdade, proporciona uma liberdade parcial e temporária, através do sono, dos sonhos, dos fenômenos de letargia e catalepsia, do fenômeno da morte aparente, que é muito comum lá para as bandas do Oriente. Aqui no Ocidente não existe muito esse fenômeno de morte aparente, mas no Oriente existe bastante, que são muitas vezes provocados pelos faquires, pelos iniciados espiritualistas, etc. E tal. O fenômeno de desdobramento, tão comum no meio espírita, às vezes pessoas na reunião mediúnica, ao invés de dar a comunicação do espírito através da mediunidade, muitas vezes se desdobram e vão a determinados lugares, muitas vezes prestar socorro a espíritos em estado de sofrimento, prestar alguma ajuda a algum encarnado que naquele momento está necessitando de socorro. Enfim, o desdobramento, na verdade, não é uma mediunidade, é um fenômeno de emancipação da alma. Portanto, é um fenômeno anímico, porque mediunidade pressupõe o contato com o espírito, pressupõe a intermediação de uma informação do mundo espiritual, transmitida por algum espírito. Então, a mediunidade de vidência é uma mediunidade, porque há uma visão através de um contato com um representante do mundo espiritual, como um espírito. A mediunidade de psicofonia, ou mediunidade falante, é uma mediunidade, porque existe um espírito comunicando seu pensamento e sendo retransmitido através do médium. Então, ele vai estar sendo o intermediário de um habitante do mundo espiritual. Portanto, é mediúnico. Mas, no caso do desdobramento, não há uma mediunidade, é um fenômeno anímico, porque nele não há uma intermediação com o mundo espiritual. Mesmo que o indivíduo, em estado de desdobramento, ele veja um espírito, ele entre em contato com um espírito, ainda aí não existe a mediunidade, mas o fenômeno anímico, porque é ele próprio que está naquele estado de desdobramento. É ele que, em estado de emancipação, ou seja, desligado parcialmente do seu corpo físico, consegue entrar em contato com o habitante do mundo espiritual. Não vai caracterizar propriamente uma mediunidade, porque o fenômeno de desdobramento, a facilidade que ele tem de entrar em contato com os espíritos, é devido ao estado de emancipação em que ele se encontra. E o estado de emancipação é um estado anímico. Então, não existe mediunidade de desdobramento. O desdobramento é uma faculdade anímica e não mediúnica. O sonambulismo, tanto natural quanto magnético, são fenômenos de emancipação da alma. Fenômeno de dupla vista, que representa a visão da alma, enxergar através da própria alma e não através dos olhos físicos. A telepatia, que é a comunicação do pensamento, o êxtase, são fenômenos todos de emancipação da alma, que vale muito a pena quem já leu, reler com bastante carinho, no capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo sobre a emancipação da alma. Aqui a gente vai entender por que estar num corpo físico representa uma prisão e estar fora dele, emancipado, representa a liberdade. Porque as faculdades da alma, elas sofrem uma interferência da matéria física na sua locomoção, nas suas percepções, na sua memória e pensamento, no seu aprendizado, na sua faculdade de comunicação. Então, por exemplo, nós, para nos locomovermos de um lugar a outro, a gente usa as pernas. E é, na realidade, um recurso lento.
lento e dificultoso. Para nós, talvez não soe assim, porque a gente está acostumado a caminhar. E aí o ser humano criou o automóvel, criou os meios de locomoção, os veículos de alta velocidade, um avião, foguete, etc., para se locomover mais rapidamente. Mas, mesmo assim, não chega nem perto da faculdade espiritual de locomoção, porque a alma ela se locomove através do pensamento, com a velocidade do pensamento. Então, eu estando aqui em Aracaju, eu penso, quero ir a Curitiba. E no momento imediato onde eu penso isso, já estou em Curitiba. É a velocidade do pensamento. Basta pensar que de imediato, instantaneamente, a alma para lá se transporta sem nenhum obstáculo. Eu quero estar no Japão, imediatamente eu estou no Japão. Então, o espírito ele se transporta através do pensamento, na velocidade do pensamento, enquanto que, quando ele está encarnado, ele tem que se locomover através de suas pernas ou utilizando os meios artificiais, que são os veículos. As percepções espirituais, o meio de percepção, muito diferentes no espírito e no encarnado. No espírito, que é o desencarnado, e na alma, que é o encarnado. Então, quando dois espíritos se encontram um com o outro, eles automaticamente se percebem. Seus fluidos se expandem, se tocam, se entrelaçam, e um percebe o outro. Se eu chego diante de uma pessoa que eu não conheço, de Luana, por exemplo, estou vendo aqui o nome, de Luana, eu não a conheço. Chego diante dela e perguntar como é seu nome, de onde você é, qual a sua idade, como é a sua vida, o que é que você faz. Eu tenho que fazer uma entrevista e ela tem que me contar para que eu saiba. Com o espírito, não. Quando eles se encontram e entram em relação um com o outro, suas energias se entrelaçam, automaticamente um já percebe aquilo que diz respeito ao outro, numa velocidade impressionante, numa nitidez impressionante. Então, para me comunicar com Luana, eu posso perguntar e ela pode fingir. Eu posso perguntar qual a sua idade. E ela dizer, eu tenho 25, e de repente ela tem 50. Ou o oposto. Ou então eu posso perguntar, onde é que você mora? Ela vai dizer, em Curitiba, e de repente não é, ela pode mentir. E eu não vou saber que é mentira. Mas o espírito não tem como fingir para outro a sua própria realidade. Principalmente nas relações de espírito mais elevado para o menos elevado. Então, o menos elevado não consegue esconder, nem mesmo os mais secretos pensamentos, ele não consegue esconder de um espírito que seja mais elevado que ele. Então, a luz espiritual lhe perpassa o ser e, naquele entrelaçamento de energias, ele consegue perceber tudo que diz respeito ao outro, o que ele foi, o que ele fez, de onde ele veio, para onde ele vai, quem ele é, o que ele pensa, as coisas que ele gostaria de esconder, até mesmo de si próprio, o outro espírito consegue perceber. Então, nós, encarnados, para entrarmos em relação com outra pessoa, precisamos verbalizar, precisamos do verbo, precisamos de entrar em contato, se comunicar um com o outro através do verbo, que é limitado, até mesmo a nossa linguagem é limitada. E se a gente mora em países diferentes, então a limitação é muito maior quando a gente não conhece a língua um do outro. E aí a comunicação se torna aí muito, muito mais difícil. Mas no caso dos espíritos, eles se comunicam pelo pensamento, indistintamente de língua. Então eles pensam e o que eles pensam é conhecido pelo outro que está em relação com ele. E assim, então, que as percepções dos espíritos são muito mais profundas, muito mais elaboradas, muito mais completas. E não conseguimos esconder uns dos outros aquilo que estamos pensando. Se estamos pensando em fazer uma coisa errada, não tem como esconder de um outro espírito, porque ele vai ler o nosso pensamento, ele vai perceber o nosso pensamento. Até porque os nossos pensamentos eles se plasmam nos fluidos perispirituais e se revelam. Então não tem como esconder uns dos outros aquilo que nós somos. As faculdades de memória e de pensamento nos espíritos ocorrem de maneira muito mais completa e abrangente do que entre nós encarnados. Por exemplo, nós encarnados aqui, quando a gente quer lembrar de um episódio, seja feliz, seja triste, seja que tipo de episódio for, a gente faz um esforço de memória e a gente se lembra.
Por exemplo, lembrar de uma festa onde a gente esteve muito alegre, muito feliz, que ocorreu há um ano atrás. A gente lembra, até a gente lembra dos detalhes, a gente consegue ouvir novamente a música que estava tocando, consegue lembrar de diversos detalhes, mas não consegue lembrar de tudo o que aconteceu lá. A gente lembra apenas dos pontos que mais nos tocaram, que ficaram mais gravados, mais retidos na nossa memória. Aquilo que tocou mais a nossa emoção, seja positivamente ou negativamente, fica mais bem registrado e a gente consegue lembrar. Outras coisas a gente não lembra mais. Se alguém perguntar, você lembra de fulano que estava na festa? Não, não lembro. Fulano estava lá mesmo? Estava. Mas eu não lembro que ele estava lá. Você lembra que você dançou uma música com ele? Não, não lembro. Mas você dançou uma música com fulano. Mas eu não lembro mais. Então, nossa memória ela é extremamente limitada. E a gente apenas lembra, é apenas um esforço de memória e vê aquelas imagens mentais novamente do que aconteceu. Mas a memória no espírito, fora do corpo físico, é extremamente desenvolvida, muito mais desenvolvida. Por quê? Quando ele lembra, ele não é apenas um jogo de memória, de lembrança. É toda uma revivescência do que aconteceu. Ele tem novamente a experiência vivida. Então, aquilo que era no passado passa a ser presente para ele novamente. Então, ele revive todo o ambiente, a música, as pessoas, os perfumes, os sons. Então, ele revive novamente. Então, se ele pensa naquela festa que ele foi há um ano atrás, ele revive a festa toda, se materializa novamente para ele. Então, ele traz toda aquela lembrança que estava em sua memória, vem para o exterior, é exteriorizada essa memória, como se ele fosse um co-criador daquela realidade. Uma realidade que já foi vivida, mas que ele volta a viver outra vez, que acontece com todos os detalhes, em todos os sentidos, novamente, a realidade ali está presente. Por isso que nos relatos dos espíritos, a gente lê tantas sugestões dos espíritos mais elevados, dizendo para aqueles que são mais inferiores, cuidado com o que você pensa, porque aquilo que ele pensa, ele revive. Então, se ele pensar numa coisa ruim, num acontecimento ruim, ele vai reviver toda aquela situação novamente. Ele vai passar por tudo de novo, em todos os aspectos. Todo o ambiente vai ser ali transformado, moldado novamente pela mente dele, pela lembrança que ele está tendo, exatamente como aconteceu há tempos atrás. Por isso que, para os espíritos, não existe tempo. Tudo é presente. Porque basta ele pensar que ele torna presente aquilo que ele está pensando. Enquanto que, para nós, a memória é extremamente limitada, para os espíritos, ela é extremamente abrangente e criadora. As formas de aprendizado dos espíritos são muito mais desenvolvidas do que a nossa. Nós, para aprendermos uma coisa nova, a gente precisa ler, raciocinar, experimentar, pesquisar, praticar, usar o raciocínio para que a gente possa aprender. Os espíritos não, eles apreendem o conhecimento. Eles não aprendem, eles apreendem o conhecimento. A alma não necessita do raciocínio, quem necessita somos nós encarnados. A alma, ela apreende o conhecimento. Através do mecanismo intuitivo, ele aprende o conhecimento. E os modos de comunicação dos espíritos é através do pensamento. Eles se comunicam pelo pensamento, que é um modo de comunicação muito mais perfeito, muito mais desenvolvido do que o nosso, que é a verbalização. A gente precisa verbalizar o que a gente quer comunicar através de uma determinada língua e que geralmente é muito falha e limitada, porque a nossa língua não consegue expressar todo o nosso conteúdo de pensamento da nossa mente. Não temos palavras para explicar tudo o que nós conseguimos pensar. Além de que, quando nós verbalizamos algo, nem sempre conseguimos comunicar aquilo que queremos dizer. E o outro que está nos ouvindo nem sempre consegue entender realmente do jeito que a gente está querendo explicar. Então, há sempre muitas falhas da comunicação, tanto de quem está falando quanto de quem está ouvindo.
há muitas falhas, muitas limitações, enquanto que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Basta pensar, o outro já apreende aquele pensamento e já sabe o que o outro está querendo dizer. Sem falhas na comunicação, sem dupla interpretação ou sem falhas de interpretação. Então, a gente vê que realmente estar encarnado é uma verdadeira prisão, que o corpo físico limita as faculdades espirituais em todos esses aspectos aí que nós relacionamos. Então, logicamente e naturalmente, que a alma aspira à liberdade. Lógico, você é muito mais livre fora do corpo do que no corpo. E por que a gente ainda tem tanto medo da morte, se fora do corpo é muito melhor do que estando no corpo? Porque nós ainda não temos tanta certeza de que a vida continua. Temos medo de que, ao morrer o corpo, a gente morra junto. E aí se acabe tudo que nós construímos. E aí a gente continua alimentando culturalmente o medo da morte. Porque o medo da morte ele não é natural. A liberdade é natural, mas o medo da morte ele é construído pela nossa cultura. Há, inclusive, certos povos que eles não temem a morte. Eles não choram quando alguém morre. Pelo contrário, eles fazem festa e se alegram. Alguns povos do nosso planeta têm essa cultura. Então, quando alguém da família morre, eles fazem uma festa e se alegram. Eles comemoram porque a pessoa morreu, que a pessoa se libertou do mundo material. Então, o que mostra que é realmente uma construção das culturas, né, o medo da morte. Vamos ver aqui o que temos mais. Este trechinho aqui que eu vou ler para vocês foi extraído do meu livro Ânima, Os Fenômenos de Emancipação. Tudo isso que nós estamos comentando até agora, tudo isso consta do livro, só que de maneira muito mais detalhada e muito melhor explicada do que eu consigo explicar falando. Então, foi um relato que eu recebi de uma amiga no ano de 2013, e eu fiz questão de colocar no livro. Ela escreveu assim: estou com a paciente esquizofrênica, ela é magnetizadora. Sinto que ela precisa de ajuda mesmo. Ela apaga, entre aspas. É difícil fazê-la voltar. Ela narra coisas quando desperta. Fala que vê uma camisa branca. Provavelmente ela vê alguém. Diz que sente vontade de falar, mas não consegue. Vê luzes e mais coisas. Outro detalhe. Os médicos não acham, apesar dela ter convulsões, que ela tem alguma lesão no cérebro. Nos exames dá tudo normal, exceto nas ondas do eletroencefalograma, dá umas alterações. Isso ela tem desde os 9 anos de idade. E essa pessoa, ela tem um diagnóstico de esquizofrênica, desde os 9 anos de idade, que ela passa por esse tipo de situação. E aí a gente pergunta, será que é de esquizofrenia mesmo? Não haveria aí um processo de emancipação da alma? O que é normal e o que é patológico? Vamos voltar ao texto aqui e dar uma lida novamente sobre um novo olhar, sobre o olhar da emancipação da alma. Estou com a paciente esquizofrênica, sinto que ela precisa de ajuda mesmo. Ela apaga, entre aspas, é difícil fazê-la voltar. Ela narra coisas quando desperta. Fala que vê uma camisa branca, provavelmente ela vê alguém. Diz que sente vontade de falar, mas não consegue. Vê luzes e mais coisas. Outro detalhe, os médicos não acham, apesar dela ter convulsões, que ela tem alguma lesão no cérebro. Nos exames dá tudo normal, exceto nas ondas do eletroencefalograma dá umas alterações. Isso ela tem desde os 9 anos de idade. Então, se ela tem esquizofrenia ou não, eu não sei dizer, porque eu não conheço os outros detalhes, outros sintomas dela que vinham a caracterizar a esquizofrenia. Porém, os detalhes que ela descreve nesse texto parecem muito com sintomas de emancipação da alma. Quando ela diz que ela se apaga, será que ela não entra em transe? E tem dificuldade de fazê-la voltar do transe? Ela narra que vê coisas quando está nesse estado. Ela vê coisas, sente vontade de falar, mas não consegue. Porque o espírito, quando entra em emancipação,
dependendo do nível do transe em que ele entre, ele não consegue usar a voz, ele não consegue usar os mecanismos cerebrais da sua fala. Então, ele não consegue falar. O indivíduo, quando entra em estado de sonambulismo magnético, que é um transe mais bem profundo, ele consegue, apesar de estar em um transe profundo, ele consegue usar os mecanismos da sua fala e conversar com quem estiver ali ao redor. Mas, nesse caso, talvez seja um estado intermediário de transe, onde ela não consegue, entra em transe, mas não consegue falar, usar a sua fala. Ela vê luzes e outras coisas mais. Ela tem convulsões, mas não tem lesão cerebral. E isso é bem interessante, porque os exames dizem que ela não tem nenhuma lesão cerebral, portanto, não é um problema neurológico, porque a esquizofrenia não é um problema neurológico, é um problema muito mais psicológico. Os exames dá tudo normal, não há lesões no cérebro, mas ela tem convulsões. E muitas vezes as convulsões, a gente tem verificado nos fenômenos de emancipação da alma, a convulsão muitas vezes é o esforço que o espírito realiza para tentar se libertar do corpo físico, entrando em estado de transe. Como a matéria resiste a não permitir essa libertação do espírito, acaba gerando as convulsões no corpo físico. Então, conversei uma certa vez, quando eu fui no seminário aí em Curitiba, Fausto, conversei com um médico, com uma enfermeira, melhor dizendo, ela relatando que no hospital onde ela trabalha, realmente aparecem muitos casos assim. Então, quando aparecem pacientes que convulsionam, eles vão por eliminação, procurando qual é a causa das convulsões. Então, vão buscar se há algum problema neurológico, etc. e tal. Vai se fazendo os exames e vai se descartando. Até que, muitas vezes, chega naquelas pessoas em que não existe explicação neurológica para as convulsões. Os exames não detectam nada, não há explicação fisiológica para que ocorram as convulsões. Provavelmente são esses casos que representam o fenômeno de emancipação da alma, que é quando o espírito se esforça para se libertar do corpo, o corpo resiste e mantém preso o espírito, então o corpo entra em convulsão nessa batalha, nesse embate entre espírito e corpo, entra em convulsão. Nas ondas do eletroencefalograma dá alterações. O indivíduo, quando entra em estado de transe, gera alterações no eletroencefalograma. O sistema elétrico do cérebro sofre alterações devido ao estado de transe que o indivíduo entra. Então, há algumas alterações ali. Seja num estado mediúnico, seja num transe por desdobramento, seja por um transe por sonambulismo magnético ou outros estados de transe, geram alterações no eletroencefalograma. Então, realmente levanta dúvida se essa pessoa realmente tem esquizofrenia ou se ela tem uma esquizofrenia juntamente com o fenômeno de emancipação da alma. Mas aí teríamos que buscar quais os sintomas característicos da esquizofrenia que ela apresenta. Apresenta alucinações, apresenta delírios, não em estado de transe, mas em estado de vigília. Em estado de vigília, ele apresenta delírios, apresenta alucinações e outros sintomas que são característicos da esquizofrenia. Teria que se fazer um exame mais apurado para realmente verificar se tem esquizofrenia ou um processo de emancipação da alma, ou as duas coisas, né? Fazendo seminários pelo Brasil, uma vez eu estive em Goiânia, e lá eu tive contato com duas pessoas, casos bastante interessantes. Um dos casos era uma senhora que tinha em torno de uns 60, 65 anos. Não sei nem se já dá para se chamar de senhora, uns 60 anos de idade. Uma jovem senhora, de 60 anos de idade. Que ela disse o seguinte: olha, desde jovem que eu tomo medicamento psiquiátrico. Porque o meu psiquiatra, ele disse que eu tenho alucinações. Aí eu perguntei, quais são as alucinações que a senhora tem? E ela disse, pelo olho direito eu vejo uma realidade, pelo olho esquerdo eu vejo uma outra realidade que se interpõe à primeira. E eu disse para ela, a senhora não tem alucinação, a senhora não tem problema psiquiátrico, a senhora tem dupla vista,
É a vista da alma. Com o olho, a senhora enxerga a realidade física. Com o outro, a senhora enxerga a outra realidade que sua alma alcança através da visão da alma, que Kardec chamou de dupla vista. Então, a senhora não tem problema psiquiátrico. E ela disse que há vários anos que ela toma medicamento psiquiátrico e já fez tratamento no centro espírita, porque disseram que ela tinha obsessão, que ela fazia tratamento desobsessivo, e os sintomas não mudavam. Não mudavam porque o que estava sendo tratado não era o que ela tinha, na verdade. No mesmo seminário, encontrei um jovem, ele tinha em torno de uns 30 anos de idade, e ele me disse algo semelhante, que ele também tomava medicamentos psiquiátricos, porque achavam que ele tinha algum problema mental, porque ele nunca entendeu o que ele, na verdade, tinha. Porque tudo aquilo que eu tinha relatado no seminário sobre fenômenos de emancipação da alma, ele tinha. E ele veio, então, agradecer. Você explicou o que é que eu tenho. Agora eu sei que o que eu tenho é fenômeno de emancipação da alma. Então, se a gente transforma um fenômeno que é natural, fisiológico, de emancipação da alma, em algo que é patológico, que é uma doença, imagine o que isso causa na cabeça da pessoa. A pessoa está há 20, 30 anos, sei lá quantos anos, imaginando que tem uma doença psiquiátrica, uma doença mental, toma medicamentos que muitas vezes não são medicamentos fáceis, não são medicamentos simples, geralmente causam reações que não são as mais interessantes, quando na realidade ela não tem doença nenhuma, só precisava de educar uma faculdade que ela tem, estudar a respeito e desenvolver essa faculdade. Kardec foi o primeiro a catalogar os fenômenos de emancipação da alma como sendo fenômenos naturais, não patológicos. Mesmo os magnetizadores clássicos, antes de Kardec, que Kardec também foi um magnetizador clássico. Ele também foi magnetizador durante 35 anos. Ele também era um magnetizador clássico. Os magnetizadores clássicos, antes de Kardec, todos eles entendiam os fenômenos de emancipação como sendo doença. O Petetan, que foi um grande magnetizador, ele era médico, ele escreveu um livro chamado Eletricidade Humana, onde ele estuda os fenômenos de catalepsia, onde ele diz que a catalepsia é uma doença. A letargia, até hoje, letargia, catalepsia, sonambulismo é tido como doença. Dormir não é tido como uma doença, o sono e os sonhos não é tido como doença, porque todo mundo tem. Mas aquilo que só uma minoria tem é taxado como patológico. Então, a última pergunta ali. Quem é que define o que é normal e o que é patológico? O que é uma coisa natural e o que é uma doença? É a cultura. Somos nós que definimos. Não é a natureza que define o que é doença e o que é normal. Somos nós, é a nossa cultura que define o que é patológico. Geralmente, patológico é aquilo que faz parte de uma minoria. Então, nem todo mundo entra em estado de catalepsia ou em estado de letargia. Somente uma minoria da população. Se é apenas uma minoria, então isso é uma doença. Tem que ser tratado. Quem é que entra em estado de sonambulismo? O sonambulismo natural, aquele que acontece à noite, você vai dormir, se levanta no meio da noite, ataca a geladeira, pula a janela, abre a porta e vai para a rua, caminha pela casa. Esse sonambulismo é tido pela medicina como sendo uma doença, um transtorno. É o transtorno do sono. Mas para Kardec, não é verdade, na verdade, não é uma doença, é um fenômeno natural. E como fenômeno natural, não deve ser tratado, mas desenvolvido. Desenvolvido para que se aprenda a utilizar de forma útil e saudável, em benefício de si mesmo e das outras pessoas. Aí eu vou entrar num outro tema, que eu chamo de as 3 dinâmicas da sociedade, que é homogeneização, rotulação e patologização. São 3 coisas que fazem parte de maneira muito entranhada na nossa cultura. Homogeneização. Todos nós somos diferentes entre si, apesar de sermos singulares. Nós fazemos parte de uma singularidade e, ao mesmo tempo, de uma pluralidade. Todos nós somos seres humanos que choram, que riem, que comem, que dormem, que amam, que têm raiva, que se impacientam, que trabalham,
Então, nesse sentido, somos singulares, somos todos iguais. Mas, ao mesmo tempo, somos todos diferentes, porque vai depender da nossa cultura, nós falamos de maneira diferente, nos vestimos diferente, pensamos diferentemente, nos emocionamos com coisas diferentes, sentimos diferentemente os mais diversos estímulos, somos diferentes na realidade, somos plurais e singulares ao mesmo tempo. Mas nós, na realidade, nós não gostamos das diferenças. Gostamos de homogeneizar tudo. Então, imaginemos que aquela maçã vermelha ali da imagem é um de nós. A sociedade toda tem a característica verde. Mas uma pessoa tem a característica vermelha. Nós não gostamos disso. Nós ensinamos nossas crianças desde cedo a se vestir como todo mundo veste, a falar como todo mundo fala, a estudar do mesmo jeito que todo mundo estuda, a comer o que todo mundo come, a ser do jeito que todo mundo é. Nós gostamos de cópias. A nossa sociedade, ela gosta de cópias, ela não gosta de pluralidade, de diferenças. Ela gosta de cópias. Então, nós, desde cedo, ensinamos nossas crianças a sermos cópias uns dos outros, e vamos passando isso geração após geração, apesar de que as mudanças vão ocorrendo, as novas culturas vão surgindo. Então, a cultura da época da minha avó se homogeneizava de um jeito, determinados fatores. Na época da minha mãe, a homogeneidade era com relação a outros fatores. E na minha época, os fatores já são outros, mas continuamos gostando de homogeneizar tudo. Gostamos das pessoas que são todas iguais, repetidas. Aquelas que pisam fora da linha dessa homogeneidade são taxadas de anormais. Elas saem da linha da normalidade. Já não são normais. E aí o que acontece? A rotulação, que é a segunda dinâmica da sociedade. Nós gostamos de rótulos. Então, aqueles que são diferentes recebem o rótulo. Então, tem aquele que é diferente, que tem uma cor diferente, então aquele é negro. Aquele que tem um peso a mais, aquele é gordo. Rotulamos. Aquele que gosta tem uma outra preferência sexual, aquele é homossexual. Então, rotulamos as pessoas. O nosso gosto pela homogeneidade nos leva a rotular as pessoas. Então, damos a cada um significado, um rótulo diferente. Apesar de que a igualdade faz a grande diferença, né? Nós somos iguais como seres humanos, mas somos diferentes em tudo. Não há dois seres humanos exatamente iguais. Então, saímos rotulando todos, aquele que é negro, aquele que é branco, aquele que é gay, aquele que é gordo, aquele que é careca, aquele que é baixinho, aquele que é bonito, aquele que é feio. Então, nós estabelecemos uma linha de normalidade, que somos nós, a nossa cultura que estabelece a linha de normalidade, e aquele que pisa fora dessa linha é taxado de anormal. É marginalizado. Ele é lançado à margem da sociedade, ele é marginalizado. Então, geralmente sofrem perseguição aqueles que tentam impor à sociedade seu próprio jeito de ser. Aquele que se assume como geralmente é colocado à margem da sociedade, porque ele pisou fora da linha da normalidade. Então, ele vai receber um rótulo. E a terceira dinâmica da sociedade, que é a patologização. Mas antes de falar dela, voltando aqui, que rótulos Jesus utilizava? Jesus atendia o romano, o soldado romano, que era inimigo dos judeus. Jesus era judeu. Jesus abraçava os romanos do mesmo jeito que ele acolhia os judeus. Do mesmo jeito que ele acolheu Zaqueu, que era fariseu, ele também acolheu o centurião, que era chefe de uma legião de romanos. Do mesmo jeito que acolheu o pescador Simão Pedro, acolheu o cobrador de impostos, que era Mateus, que era uma figura odiada pela sociedade dos judeus, né, porque os cobradores de impostos, geralmente eles eram judeus, eles cobravam impostos dos seus irmãos judeus para dar aos romanos, que eram os invasores. Então, eles eram odiados pela comunidade judaica, dos judeus. Além de que, muitas vezes, eles enriqueciam, porque parte desses tributos que eles coletavam, eles colocavam no próprio bolso. Então, eles roubavam dos irmãos de raça. Então, eram odiados duplamente por causa disso. Mas Jesus acolheu o cobrador de impostos.
como acolheu os fariseus, acolheu romanos, acolheu o pescador, acolheu os galileus, os judeus, enfim. Jesus não colocava rótulo. O único rótulo que ele usava era irmão. Para ele era um ser humano, seu irmão, sua irmã. Assim como ela acolheu também Maria Madalena, que além de ser mulher, era também prostituta. Então, duplamente, havia motivos pela sociedade da época de ser rejeitada. Mas Jesus não se importava com esse rótulo que a sociedade colocava. O rótulo, para ele, o único que tinha validade era o rótulo de irmã. Então, era uma irmã. Não tinha problema de se juntar ao grupo. Então, Jesus só rotulava dessa forma, era irmão e irmã. Mas nós acabamos colocando rótulos nas pessoas por elas serem diferentes, fugirem da regra geral, vamos dizer assim, e nós julgamos e condenamos essas pessoas, achando que temos elas como sendo pessoas de má vida ou pessoas de menor valor. Então, se o indivíduo ele é homossexual, então ele está saindo da linha da normalidade. Então, ele deve ser julgado e condenado a uma marginalização. Ele não pode permanecer na mesma sociedade em que os demais vivem. Ele tem que ser marginalizado. Ele tem que ir para a margem da sociedade. Porque ele é inferior. Inferior por quê? Porque ele é diferente. Porque ele foge da normalidade. Porque ele é aquela maçã vermelha ali da imagem. E aí nós patologizamos. Aquilo que sai da normalidade, nós dizemos que é doença. Algumas décadas atrás, o homossexualismo ele era uma doença, inclusive passível de tratamento. Existia a chamada cura gay, que hoje, na realidade, é proibida. Né? O Conselho Regional de Psicologia ele proíbe o tratamento de homossexuais, porque a homossexualidade não é mais entendida como doença, é entendida como uma opção de vida, como uma opção e não como uma doença. Mas nós gostamos de patologizar tudo aquilo que se faz, que se mostra como diferente da normalidade, de algo que é mais geral. E aí nós taxamos de doente. Então, uma pessoa que tem um jeito diferente de ser, uma pessoa, por exemplo, que tem poucos amigos, é doente, que tem que ser tratado, tem que tomar medicação, tem que ser tratado porque tem algum transtorno mental. Porque o normal que a sociedade estabeleceu é que as pessoas façam muitas amizades. Mas se a pessoa não faz, ele não é tido como normal. Ele vai para a margem da sociedade como doente. E isso já vem desde tempos muito antigos. Essa linha divisória entre o que é normal e anormal já vem de tempos muito antigos. Por quê? Aqueles seres que nasciam e que não tinham condições de contribuir com o Estado, seja contribuir com trabalho ou contribuir nas guerras, como um guerreiro, como um soldado nas guerras, era simplesmente excluído da sociedade. Uma sociedade que ficou muito famosa por isso foi Esparta. As crianças que nasciam meninos, esses meninos eram entregues ao Estado desde cedo. Eu sou leigo em história, tá? Se eu errar algum dado histórico aí, me perdoem, por favor. Mas os meninos que nasciam saudáveis, eles eram entregues ao Estado e, desde criança, eles eram treinados para serem soldados, que era uma sociedade bélica, Esparta. As meninas ficavam com a família, mas os meninos eram entregues ao Estado para serem treinados como soldados. Se o menino nascesse com alguma deficiência, ele era morto. Era simplesmente excluído da sociedade, porque ele não tinha condições de contribuir com a sociedade. Ele, na verdade, se tornava um peso para a sociedade. Então, ele era simplesmente excluído. Mas hoje nós estamos vivendo numa sociedade que, graças a Deus, começa a se emancipar nesse aspecto. Então, homossexualismo já não é mais homossexualismo, é homossexualidade, que já não tem mais a conotação de doença, de patologia. Já começa a ser aceita por boa parte da sociedade. Eles já não são excluídos, são acolhidos em realidade. As pessoas deficientes mentais já não são tratadas como doentes, mas como deficientes, como especiais. Então, as pessoas surdas, as pessoas mudas, já conseguem vagas de emprego, já conseguem trabalhar. Mostram que são tão capazes quanto outros.
Crianças com síndrome de Down, por exemplo, crianças autistas e outros transtornos mentais já começam a mostrar que eles têm capacidade, sim, de contribuir, de levar uma vida quase que normal, vamos dizer assim, dentro de certas limitações, obviamente, mas quem que não tem limitação? Mesmo os mais saudáveis, aparentemente, eles têm alguma limitação. Todos nós temos. Eu mesmo tenho, eu só consigo ler se eu usar óculos. Se eu não usar óculos, eu não consigo ler. É uma deficiência, uma limitação que eu tenho. Mas eu sou tão capaz quanto outras pessoas de trabalhar e de contribuir para uma vida normal. Então, pessoas que antigamente eram tidas como inúteis, que não serviam para nada, que eram excluídas, hoje já são acolhidas e já começa a sociedade a desenvolver recursos para que essas pessoas consigam ser inseridas na sociedade de modo a que elas levem uma vida completamente normal, como todas as demais. Já não são tão patologizadas como eram antigamente. Então, a sociedade ela vem se emancipando e dando voz e vida a essas pessoas que antes eram excluídas e marginalizadas. Então, a emancipação da alma, nesse aspecto, também pode ser entendida como sendo a singularização do ser. Nós somos singulares, não existe duas pessoas iguais. Então, nós precisamos assumir aquilo que somos e como nós somos. E a sociedade precisa se preparar para assumir as diferenças, para acolher as diferenças, para conviver com o diferente. Então, as ruas precisam de acesso para cadeirantes, para pessoas que não caminham, que não têm condições de caminhar. As escolas precisam preparar-se para receber aqueles que são surdos, aqueles que são mudos, aqueles que são cegos, aqueles que têm alguma deficiência mental. As escolas precisam, a sociedade precisa se transformar, se emancipar, de modo que acolha, que ao invés de excluir essas pessoas, para que possa se emancipar. Dessa maneira, a sociedade vai estar entrando numa fase mais adulta, que, por enquanto, a sociedade ainda está numa fase juvenil, numa fase de adolescência, que, apesar de ainda já se achar adulta, ainda faz muita bobagem de criança, é a fase de adolescência, né? Apesar de já se achar com tão grande maturidade, pela inteligência que o ser humano desenvolveu, ainda faz muita bobagem de coisa de criança, né? Nossa sociedade ela é assim. Então, nós precisamos nos emancipar, chegar a uma fase de maturidade, onde a sociedade vai ser a sociedade de todos, não importa a diferença, não importa se é negro, não importa se é branco, se é gordo, se é careca, se é baixo, se tem alguma deficiência mental ou não. Que, na realidade, as deficiências mentais, na maioria das vezes, não são deficiências, são apenas diferenças. E é assim que precisam ser vistas por todos nós e pela sociedade. Uma sociedade que igualiza todo mundo, que dá igual valor e iguais oportunidades a todos. Uma sociedade justa e fraterna, como será o mundo de regeneração, quando nós conseguirmos superar tudo isso aí que nós falamos, que ainda faz parte de uma sociedade muito jovem, de um planeta muito jovem e imaturo ainda, né? Que não consegue lidar com essas diferenças e acolher a todos da mesma forma. Não sei se vocês já assistiram, outro dia eu estava assistindo o filme Forrest Gump. Não sei se vocês já assistiram, um filme muito interessante, eu reassisti, na realidade, no mês passado. Ele era chamado de estúpido por todo mundo, porque ele tinha uma deficiência mental. Era chamado de estúpido à torta e à direita, desde pequeno até sua fase adulta. No entanto, ele se tornou campeão mundial de corrida, de atletismo, campeão mundial de futebol americano, campeão mundial de tênis de mesa, além de outras coisas que ele se tornou, que ele conseguiu se desenvolver, apesar de ser chamado de deficiente mental. Então, no meu entender, ele não tinha uma deficiência mental, ele tinha uma diferença mental, ele era diferente mentalmente, mas justamente essa diferença mental fazia com que ele desenvolvesse habilidades que os outros não conseguiam desenvolver da mesma forma. Quantas vezes adultos autistas conseguem realizar determinadas coisas e se dão muito bem em determinadas profissões
justamente devido à sua maneira diferente de enxergar as coisas, de entender as coisas. Justamente essa diferença lhe dá um recurso, uma capacidade a mais que os outros não têm. Então, nesse caso, quem é realmente aí o deficiente? São eles ou somos nós? Então, no meu entender, não é uma deficiência, é uma diferença. Então, gente, só me resta aqui agradecer a vocês pela paciência. Está aí o meu contato, meu e-mail, adilsonmota1@gmail.com. Entre lá no meu canal do YouTube, Adilson Mota, vocês vão encontrar muitos vídeos falando sobre fenômenos de emancipação da alma, sobre sonambulismo. Tem entrevistas com pessoas que realizam esse tipo de fenômeno. Várias entrevistas que eu e Tatiana realizamos sobre isso. Tem vídeos de seminários inteiros, de palestras, mais curtas ou mais longas. E o livro que eu citei, Ânima, os Fenômenos de Emancipação, é justamente um livro que fala sobre a alma e sobre a sua emancipação, a emancipação da alma. E pode ser adquirido através do site clubedeautores.com.br. Entra lá que você pode adquirir o livro, que é a loja virtual da editora Clube de Autores. Bom, então ficamos por aqui. Fausto, agora é com vocês. Se tiver perguntas aí, estamos à disposição. Muito obrigado, né, Adilson. Eu achei sensacional, você trouxe uma abordagem diferente, né? Fiquei muito feliz, porque essa questão de... É bem interessante dessa questão da diversidade e desses 3 pontos que você coloca que a sociedade está colocando, e aí a gente traz também isso para dentro do espiritismo, né, Adilson? Porque muita gente acha que o animismo é um problema dentro de uma casa espírita. Essa coisa da gente não entender o que acontece, porque eu não sei nada de emancipação da alma, eu não entendo o que está acontecendo com você, então, assim, isso que você está fazendo é invenção da sua cabeça. Então, porque se todo... Esse é o grande problema, né, dentro do movimento, não da doutrina espírita, mas dentro do movimento. E mais dentro do movimento, que eu digo não de uma forma generalizada, mas dentro de uma forma, especialmente, dos grupos que não estudam, que não buscam a ciência. Eu vi aqui você trazendo relatos, né, e eu mesmo participei, respondendo a um questionário num dos sites, até depois, se vocês puderem falar do site lá, eu esqueci o nome, tá lá, o .net lá, que seria interessante, porque eu respondi um questionário que dá embasamento a uma pesquisa que vocês realizam. Então, assim, buscar a ciência faz parte de toda essa questão nossa, né? Então, por exemplo, eu a primeira vez que entrei numa reunião mediúnica, eu não tinha vontade de falar nada, eu não sentia o meu braço para fazer nada, então, assim, o que eu estou fazendo aqui se eu não sou psicofônico, nem faço psicografia? Mas, em compensação, eu via tudo nos bastidores. Eu anotava o que eu via na reunião. Eu fiquei 6 meses para dar uma passagem psicofônica. Então, assim, e eu me sentia um estranho no ninho. Eu mesmo, porque como eu não tinha essa vivência, né, e todo o meu histórico era dentro disso, né, então eu achava que, em algum momento, que eu fui vidente, ou que, né, eu poderia dar uma passagem psicofônica, que eu sentia a presença, né, mas, assim, foi muito interessante você trazer essa abordagem, porque eu me lembro no outro evento que nós tivemos, né, que esse é o nosso segundo evento aqui, você nos dá alegria, né, você e a Tatiana, de estar aqui conosco. Você falava que, por exemplo, que foi por causa do magnetismo que você se aprofundou na questão da emancipação da alma, né? É mais ou menos assim que eu estou lembrando. Mas eu queria, antes da gente verificar ali se alguém tem alguma pergunta para fazer, e se alguém tiver, pode botar no chat que eu vou ler as perguntas para
o Adilson responder, tem duas coisas que me chamaram bastante atenção. Uma foi num slide que você falou a respeito da linguagem pelo pensamento, né, da comunicação pelo pensamento. Eu acho muito interessante, porque quando, às vezes, um espírito mostra alguma coisa para a gente, e ele mostra pela linguagem do pensamento, e trabalha com a linguagem do pensamento, seja mostrando imagens ou qualquer coisa, no pensamento a gente entende que é uma beleza. Na hora de traduzir isso para a linguagem falada, que aí passa pela mente, né, Adilson? Pelo cérebro, né? É uma dificuldade danada para você falar assim, eu não consigo transmitir o que eles falaram porque eu não consigo achar palavras humanas que consigam traduzir isso, né? Isso é uma coisa que eu pensei quando você falou, e eu até queria que você pudesse falar a respeito disso. E uma segunda coisa, que foi num slide que você colocou, que foi aquela pergunta lá, quem define, né, a questão da patologia. Aí, quando a gente traz para o espiritismo, a gente também vai falar, né, que essa dificuldade de se identificar se é animismo, se é mediunidade, e aí dentro das questões da emancipação da alma, né, que a gente até falou sobre esse limiar, né, da dúvida, né, você já deixou bem claro, nos seus vídeos estão bem claros isso, que mediunidade ela necessita de um espírito estando próximo nesse intercâmbio. E na emancipação da alma, você pode até ver coisas, mas não significa, pode ver espíritos também, mas não significa que seja um fenômeno mediúnico. Você pode falar isso para a gente, por favor? Pois não. Eu queria primeiro falar a respeito de uma coisa que você falou aí, questão da exclusão no centro espírita, pessoas que muitas vezes se apresentam com fenômenos anímicos, e por falta de entendimento, as pessoas muitas vezes são excluídas dos trabalhos. Elas são impedidas de trabalhar, muitas vezes, em certas atividades da casa espírita, porque os fenômenos que elas realizam não são entendidos. E muitas vezes, como não são entendidos, as pessoas ficam com medo daquilo. E muitas vezes são taxadas de obsessiadas. Como ela realiza algum fenômeno anímico, mas aquele fenômeno não é bem compreendido, então se diz que elas estão obsediadas para esse tratamento. E as pessoas, às vezes, ficam anos e anos em tratamento e aquela situação não modifica, porque o fenômeno continua ali, o que está sendo tratado não corresponde ao que a pessoa tem. Então, acaba que não dá resultado e as pessoas são excluídas de trabalhar. Mas você não pode trabalhar aqui porque você está com uma obsessão. Vai tratar a obsessão, então você volta para trabalhar. E muitas vezes não tem nada de obsessão. Às vezes é um fenômeno que a pessoa consegue realizar, anímico, de emancipação da alma, mas que não é bem compreendido, porque não é estudado a respeito. A outra coisa que você falou foi com relação a... Me repita aí, vive a memória aí, por favor. A questão da linguagem do pensamento, né, que a gente... que os espíritos passam informação para a gente, e a gente, no pensamento, entende, a gente até se maravilha com aquilo, né? Tem uma sensação extraordinária, mas não consegue transformar em palavras humanas, né? Vamos dizer assim. É verdade. Na mediunidade, o espírito ele transmite o pensamento dele. A mente do médium vai fazer a interpretação desse pensamento, transformar esse pensamento em palavras. No caso do médium psicofônico, não é médium falante. Então, ele vai transformar, vai acolher aquele pensamento, transformar em palavras, interpretar através de palavras e retransmitir. E acaba empobrecendo a linguagem do espírito, que é muito mais rica em pensamento do que em palavras, né? E muitas vezes o espírito, aquilo que o espírito está querendo informar, não tem um correspondente na nossa linguagem para a gente poder expressar. E, às vezes, dá um bloqueio naquele momento ali na mediunidade, a comunicação para naquele momento, porque o espírito não consegue encontrar na mente do médium palavras que correspondam àquilo que ele está pensando. E aí fica essa dificuldade devido à pobreza da nossa linguagem verbal, né? E você me falou de um outro aspecto também. Eu vou até completar isso que você falou. Isso acontece muito também, por exemplo, quando a gente vê uma cor no plano espiritual, que não existe semelhança aqui.
a gente vê, às vezes, uma cor que é permitido que a gente enxergue, né? E aí, quando você pensa, eu vi uma cor maravilhosa. Que cor é essa cor? Não sei. Eu sei que ela é maravilhosa. Né? Então, assim, tem essas coisas assim, bem interessantes. O que eu estava falando é a questão da pergunta que você colocou num dos slides, falando das patologias, né? Que eu achei uma pergunta extraordinária. Né? Quem defende o que é, ou seja, esquizofrenia, ou se é emancipação da alma, né? Então, assim, quem define o que é normal e o exatamente, que é né? doença. Exatamente, isso é um Interessante, problema. Fábio, que no século, se eu não me engano, século XIX, século XVIII para XIX, se eu não me engano, existia na França chamada Nau dos Loucos. É uma embarcação que levava os loucos da cidade, que eram deixados em outra localidade, longe da cidade. Era um expurgo que era feito na cidade porque a sociedade não precisava dos loucos, porque eles eram inúteis. Eles consumiam a energia da sociedade e não tinham condições de contribuir em nada com a sociedade. Então, eles eram expurgados da sociedade. Eles eram colocados na embarcação e levados para um lugar distante da cidade. Só que quem definia o que era louco e quem era saudável? Era a própria sociedade que dizia. Então, junto com os verdadeiros loucos, iam também o inimigo da pessoa, aquele que era pobre, pedia esmola na rua, como ele era um peso para a sociedade, então ele também era rotulado de louco e também era expurgado dessa sociedade. Então, a sociedade, ela definia quem era normal e quem era doente. E quem era doente era simplesmente expurgado da cidade, porque não tinha como contribuir com a sociedade. O Estado ele quer alguém que contribua financeiramente, que contribua com o trabalho. E aqueles, então, que eram doentes, não tinham como contribuir com a sustentação do Estado, eram um peso, então tinham que ser excluídos. Da mesma maneira que Esparta se fazia com as crianças que nasciam doentes, eram mortas, porque eles não tinham como se tornar guerreiros, iam ser um peso para a sociedade. Então, para que aquele peso? Simplesmente se excluía. Hoje, a nossa sociedade começa a enxergar isso de maneira diferente, né? É um começo ainda de enxergar diferente, de modo a acolher esses e aproveitar com os recursos que eles podem oferecer. E que eles sempre têm recursos para oferecer. Eles serem vistos não como doentes, serem vistos como seres humanos, que têm uma diferença daqueles que a gente diz que são normais. Tem uma diferença, mas que podem ser muito bem aproveitados, porque eles têm recursos positivos a oferecer, têm capacidades que podem ser aproveitadas e desenvolvidas, e, logicamente, que isso vai dar uma valorização a essas pessoas como seres humanos, mostrar que eles não são excluídos, não devem ser excluídos, mas que eles são valorizados, porque eles têm valor, sim. Adilson, ninguém fez pergunta aqui, mas eu tenho uma pergunta que eu ia fazer no último encontro lá, né, no encontro que você fez semana passada. Eu espero que o pessoal tenha entendido tudo, porque se não tem pergunta, ou não entenderam nada, ou entenderam tudo, né? Espero que tenham entendido tudo. Tá bem. Eu queria fazer uma pergunta a você a respeito da psicometria. Sim. Você poderia explicar no que ela se encaixa? Olha, no meu entendimento, a psicometria é um fenômeno de emancipação da alma. É uma variância da dupla vista. Pessoas que têm dupla vista, elas enxergam através da alma. É a alma que enxerga. Então, através da psicometria, você consegue enxergar uma realidade que aconteceu, que já aconteceu, mas que ficou gravada num ambiente, num objeto, e que ela pode captar aquela energia que ficou ali gravada e entender, perceber aquela realidade, aquela história que aconteceu e que se registrou naquele ambiente ou na energia que está contida naquele objeto. Então, no meu entender, a psicometria é um fenômeno anímico, proveniente da dupla vista. É a visão da alma. Eu consigo enxergar que aquele que tem dupla vista, ele pode enxergar a distância,
ele pode enxergar através de obstáculos materiais, ele pode enxergar o passado, pode enxergar o futuro, seja um passado, um futuro mais próximo ou mais distante de outras encarnações, ou passado de 10 minutos atrás, ou de 1 ano atrás, enfim. E, no meu entender, a psicometria é uma variação dessa dupla vista. As pessoas que têm dupla vista, eles podem, se eles treinarem, desenvolver a psicometria, que é fazer essa leitura de uma história, de uma realidade ocorrida, que ficou gravada, registrada através de um objeto ou de um ambiente. Então, assim, ok. Dentro disso que você falou, eu vou falar de coisas assim que aconteceram comigo. Tá? Eu vou falar tendo por base o que aconteceu comigo. Na dupla vista, a gente pode enxergar por entendimento sem estar vendo? Sim, pode. É a percepção da alma, né? Que a alma não percebe somente através da visão. Né? A alma pode perceber de diversas formas. Existem sentidos na alma que não existem correspondentes no nosso corpo físico, né? Então, quando a gente fala em visão da alma, é porque é o mais aproximado que a gente tem para poder fazer essa analogia. Mas existem percepções na alma que não existe correspondência no nosso corpo físico. Então, a alma pode perceber sem necessariamente ver. Ela pode sentir simplesmente. Eu fiz essa pergunta porque tem sempre essa coisa assim, né? Assim, mas você está vendo? Assim, não, eu não estou vendo. Eu sei que é assim. Eu sei que foi assim, né? Então, por exemplo, quando a gente sai no nosso grupo, né, que a gente às vezes vai numa casa a pedido de uma pessoa e a gente vai verificar algumas coisas, a gente às vezes coloca a mão assim nas paredes ou nas portas, né? E aí sente a energia, o que está lá. E às vezes a gente pode até ver cenas, como também pode simplesmente sentir o que é e ter essa descrição, né? Porque eu ficava muito em dúvida, né? Eu quis fazer essa pergunta, eu não fiz da outra vez, mas eu quis fazer essa pergunta porque eu tinha insegurança nessas afirmativas. Eu falo assim, vou falar porque eu estou sentindo isso, né? Mas às vezes a gente fica naquela coisa assim, poxa, mas eu não estou vendo, eu não vi, eu sei que é, né? Parece o Chicó lá do Alto da Compadecida, né? Com a Ariana Suassuna. Só sei que é, né? Assim. Exatamente. Né? No livro Ânima, eu também falo a respeito disso. Em cada capítulo, a gente vai tratando de um fenômeno diferente de emancipação da alma, né? Então, no capítulo da dupla vista, tem também o item sobre psicometria. Então, além de você adquirir um livro que ele vem para completar uma lacuna existente no meio espírita, que no meio espírita a gente não encontra livros sobre o fenômeno de emancipação da alma, além disso, você vai estar ainda ajudando o projeto social do Instituto Espírita Paulo de Tarso, porque toda a renda adquirida com o livro está sendo revertida para a construção da sede do projeto social do Instituto, que dá assistência a uma comunidade carente numa cidade aqui da Grande Aracaju. Então, pessoal, eu queria falar uma coisa assim para todo o grupo agora, né? O canal do Adilson, né, ele coloca ali um e-mail, uma pessoa que está sempre à disposição, claro, ele não pode atender a gente na hora do trabalho dele, mas assim, ele sempre, que possível, ele responde, né, mas no canal do YouTube, ele tem os comentários, ele tem lá dentro uma série de estudos realizados que eu toda vez que eu estou em dúvida, eu recorro, né, ao Adilson pelo canal do YouTube, né? Ele está com essa obra aí agora, que eu acho que vem contribuir bastante, né, para que a gente tenha mais segurança. E quando a gente tem segurança através do entendimento, né, de uma obra onde são realizadas pesquisas, né, isso nos dá a segurança de trabalhar melhor
nas relações, né? Seja quando a gente está utilizando o desdobramento para ir até determinados locais, seja através no passe do magnetismo, que a gente utiliza para ver aonde estão, de fato, os locais que precisam de uma dedicação diferenciada, ou mesmo quando a gente identifica que há uma necessidade de procura de um especialista em determinados órgãos numa determinada região, né? A gente, quando tem essa segurança, né, de não achar que a gente está inventando, que é da cabeça, ou eu não estou vendo, se eu não estou vendo, que história é essa que eu estou entendendo, né? Então, assim, o Adilson acabou de falar exatamente que tem todas essas coisas aqui, tanto na obra que ele acabou de publicar, né, quanto também ali no canal do YouTube, né? Adilson, eu posso falar das oficinas aqui para esse nosso grupo, não? Pode, sim. O Adilson vai fazer uma coisa extraordinária, né? O pessoal lá do Instituto Espírita, né? A partir de maio, né, Adilson? A partir de maio, isso. A partir de maio vão ser realizadas oficinas, né? Ele vai depois divulgar, né? Então, assim, o Adilson também está no Instagram, tá? Ele está sempre postando no Instagram quando tem eventos, né? As oficinas é que vão ser limitadas, né? Um certo número de pessoas, né? Provavelmente sim. Tá. Então, assim, a gente tem que ficar ligado que a partir de maio vai ter, e vai ser transmitindo online, né? Ele acabou de confirmar isso. Então, eu acho que vai ser muito importante para todos nós participar, porque, gente, num lugar de pessoas que são, entre aspas, né, anormais, né, estar aqui ou estar nas oficinas, nós vamos nos sentir, né, pessoas que se encontraram, né, que encontraram o seu espaço para poder se especializar e poder ter um entendimento e uma qualidade de vida melhor. Só complementando a sua fala sobre as oficinas, eu e Tatiana que vamos realizar essas oficinas. Será uma oficina por mês, começando perto do mês de maio. Então, nós vamos ter uma oficina sobre sensibilidade energética, uma oficina sobre dupla vista, uma sobre sonambulismo, sobre letargia e catalepsia, desdobramento, dupla vista e telepatia. Serão 7 oficinas, uma por mês. As oficinas são teóricas e práticas. Serão virtuais, em aulas virtuais aos sábados à tarde, serão oficinas teóricas e práticas. E aí depois a gente divulga aí para que o pessoal possa se inscrever, quem tiver interesse em participar. Eu estarei. Só não vou para Aracaju, para a oficina. Um dia eu vou a Aracaju, eu prometo, tá? Vou visitar vocês. Será bem-vindo. Espaço. Você quer falar alguma coisa, alguma consideração final? Falando sobre anormal normal e patológico, eu tenho um amigo, Tatiana conhece quem é, ele tinha esquizofrenia desde os 22 anos de idade, aliás, desde os 14 anos de idade, ele já tem mais de 30 de esquizofrenia diagnosticada, mas é esquizofrenia mesmo, não é emancipação da alma, não. Mas, no entanto, ele trabalha, ele passou no concurso público, é funcionário do Ministério Público, passou o primeiro emprego dele, que ele demorou muito tempo para conseguir trabalhar, ter condições de trabalhar. E terminou um curso. Fez todo o curso de Direito na universidade. Passou na OAB. Concurso, passou na OAB, fez o concurso para trabalhar no Ministério Público, já é funcionário do Ministério Público, consegue dirigir o carro dele, consegue viajar para o interior, para o local de trabalho. Ou seja, ele leva uma vida quase que dentro da normalidade nossa, de quem não tem transtorno mental, graças a um lugar que ele encontrou onde ele recebe um apoio e a compreensão das pessoas. Graças a ter chegado no lugar onde as pessoas não olham como doente, mas como diferente. E acolheram a diferença dele e juntaram ele ao grupo. O grupo acatou a presença dele e ele também aceitou estar presente no grupo. E esse apoio do grupo a ele, com acolhimento, sem julgamento,
e sem patologizar, fez com que ele se sentisse seguro o suficiente para enfrentar tudo isso e conseguir êxito. Nossa, que bacana isso. Bacana. Eu já ouvi, por exemplo, casa espírita dizer assim: palestrante que seja homossexual não faz palestra aqui. Eu já ouvi casa espírita dizer isso. Mas aí a gente fica pensando, se a casa espírita não aceita o homossexual, aonde é que ele vai ser aceito, então? Se a casa espírita não consegue dar o exemplo de aceitação, aonde é que ele vai ser aceito, então? A família também é muito importante nesse processo. Aqui em Aracaju, nós também temos o caso de um rapaz autista, que é sobrinho de uma colega nossa lá do Paulo de Tarso, que ele também terminou curso, prestou concurso, hoje ele é concursado, já viajou sozinho, fez uma viagem internacional sozinho e vive muito bem, com as limitações dele, mas vive bem. É aquilo que o Adilson falou, né? Assim, cada um com suas habilidades, né? E essa união das habilidades é que pode tornar o mundo melhor. A gente só tem que aceitar, né, que o outro não precisa ser uma maçã verde que nem eu sou, né? Então, assim, quando a gente aceitar a diversidade, aí vai ser realmente, como você falou, a gente vai estar no mundo de regeneração. Adilson, você faz a prece de encerramento para a gente, então, meu querido? Faço, sim. Muito obrigado. Fazer uma prece, pedir a Deus que no futuro a gente possa ser uma macieira onde existam maçãs vermelhas, verdes, azuis, amarelas, roxas, de todas as cores na mesma macieira, né? Senhor Deus, nosso Pai, de amor, de bondade, obrigado, Senhor, por esses instantes de conversa fraterna, de aprendizado para todos nós. Que saibamos, Senhor, utilizar esses conhecimentos em benefício dos nossos semelhantes. Que eles iluminem as nossas mentes, mas também mobilizem nossos corações, de modo que saibamos utilizá-los em benefício do nosso próximo. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos fortaleça, Senhor, no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da paz. Nos dê forças e coragem, todos nós, para seguirmos adiante, mesmo que lentamente, mas sempre com alegria e bom ânimo, trabalhando, aprendendo, amando e perdoando. Que o Senhor fortaleça nossos espíritos no caminho do bem, Senhor. Que a luz do Evangelho seja sempre nosso guia. E que aquilo que nós não alcançamos, que o Senhor possa alcançar para nós. Que vós sois tudo e nós não somos praticamente nada. Somos grandes porque somos filhos de Deus, nosso Pai, mas ainda muito pequeninos na nossa evolução. Necessitando, Senhor, da tua força, do teu amparo, para que consigamos continuar caminhando, levando o bem onde quer que estejamos, Senhor, e deixando o bem por onde quer que nós passemos. Que o Senhor nos guie, nos abençoe, ilumine todas as nações do nosso planeta, todos os governantes, todos os habitantes do nosso planeta Terra, encarnados e desencarnados, para que a fraternidade, a compreensão das diferenças, a solidariedade, o amor ao próximo seja a tônica dos nossos pensamentos, que as leis humanas possam, cada dia mais, se guiar pelas leis divinas de amor, de fraternidade, de caridade. Que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre, cada vez mais.